Bom, vamos lá. Eu voltei a gravação. Eu acredito que agora vai dar que eu joguei para o meu HD externo aqui. Bom, pessoal, aula de hoje, sistema de indicação remota tipo síncrono, tá ok? Então, esse síncrono é de sincronia, tá joia? Vamos lá. Então, algumas informações, né, a gente está vendo aqui dois instrumentos, esses instrumentos já são de uma geração mais à frente, vendo instrumentos aqui com informação pictorial mais digital, né? De alguma forma, para que algumas dessas imagens, para que algumas dessas informações cheguem para o piloto, seja num instrumento analógico, ou seja num instrumento digital como esse, né? É preciso que haja um elemento sensor que vai perceber alguma informação, alguma situação e vai transmitir isso, né, de uma forma remota para um outro elemento receptor. E esse elemento vai disponibilizar a imagem, a informação no instrumento que está disponibilizando para o piloto uma determinada informação. Tá ok? Então, esse sistema síncrono é um sistema elétrico para transmitir informação de um ponto para outro. A maior parte dos instrumentos, né, indicativos de posição, e aí você tem sistemas como piloto automático, radar meteorológico, a posição de flaps, posição de trem de pouso, posição de abertura e fechamento de capô de motor, né? Uma série ou de bagageiro, né? Porta de carga, por exemplo. Esses sistemas, eles se utilizam, né, de sistemas, esses componentes se utilizam de sistemas né, ou síncronos para disponibilizar ao piloto essa informação. Olha, o trem está travado embaixo, o trem está travado em cima, a porta está fechada, o flap está com tanto de flap distendido ou recolhido. Então, essa informação ela vai de um ponto a outro, transmitida de forma síncrona, ok? Para isso, você vai ter que ter próximo do componente, da superfície, né, que você quer transmitir a informação dele, um sensor transmissor síncrono. E próximo do painel, né, próximo do instrumento, você vai ter um sensor receptor síncrono. Então a informação que eu vou captar do lado de cá vai ser trazida para o lado de cá, né, através de uma informação elétrica, né, sem que haja uma ligação física entre o atuador que está distendendo ou recolhendo um flap, né, sem uma ligação física entre o atuador ou o amortecedor do fechamento de capuz e portas, ou mesmo do sistema de distensão e retração de trem de pouso. Tá ok? Beleza? Muito bem. Então, isso é importante. Vocês vão ver, você tem aluno aqui que está fazendo com certeza estágio lá na VEX, né? Tem aluno fazendo estágio? Sim, beleza. Então vocês que estão lá na VEX têm a oportunidade, né, de visitando uma daquelas aeronaves, buscar identificar no painel da aeronave essas informações de posição através do painel, né? Então você pode ter luzes, né, que vão acender e vão apagar, indicando momento em que o trem está em trânsito, hora que o trem trava embaixo, hora que o trem trava em cima.
é, você pode ter algum sistema de informação que vai dar ao piloto a posição da superfície de comando, né? Para que ele saiba se ele tem curso, se ele não tem curso ainda para uma determinada ação, isso para flap, por exemplo, tá ok? Então, aproveite essa oportunidade para conhecerem lá e a gente está aqui à disposição para sanar qualquer dúvida de vocês. O que é importante, né? O que é importante é que vocês... Olha, eu não vou conseguir gravar, tu acredita? Poxa, brincadeira. Olha, eu vou pedir perdão a vocês, vou continuar gravando aqui, mas já ele vai interromper a gravação. Estou com algum problema no meu computador aqui, meu HD já está enchendo, não vou conseguir ter a aula toda gravada. Bom, vamos lá. O que é importante para vocês é entenderem o conceito. O que é um sistema síncrono e para que ele vai se prestar. Qual é a finalidade que ele vai entregar para vocês. Pouco provável que vocês, como mecânicos de célula, venham a fazer qualquer manutenção num sistema síncrono. Mas, por exemplo, é importante que você saiba que lá na canela do trem de pouso vai ter uma micro suíte que vai ter por finalidade, né, informar a posição daquele atuador, e em relação à posição daquele atuador, eu vou saber se o trem está travado embaixo ou se o trem está travado em cima. Tá ok? Tá joia? Muito bem. Não parou a gravação ainda, então vamos embora. Vamos tocando. A hora que parar, a gente vai. Bom, eletricamente, é mais ou menos isso que nós vamos ver de um sistema síncrono. A nossa esquerda, né, tá em inglês, né, de transmitter, né, é o transmissor. O síncrono transmissor, né, ele está aqui do lado esquerdo, nesse esquemático para a gente aqui, e do lado direito a gente tem o instrumento, o indicador, que ele próprio já é o síncrono receptor, né? Então, no exemplo dessa figura, né, o que ele vai trazer para a gente? A qualquer dispositivo, né, que esteja ligado ao eixo dessas duas escovas aqui, do lado esquerdo, né, seja um dispositivo que está, um eixo que está girando para indicar o quanto o thrust do flap está girando, né, que parece um parafuso sem fim, né, para distender ou recolher esse flap. Perceba que os coletores desse sistema, que aqui no desenho, né, vocês veem o meu mouse, né, estão ligados a uma fonte de alimentação, né, e essas buchas, né, vão girar em cima de uma resistência. Ou seja, dependendo da posição da minha superfície de comando, esses contatos vão mudar de posição e os polos A, B, C e D vão alternar diferentes alimentações que vão trazer energia para esses eletroímãs que estão aqui. Tá certo? E esses eletroímãs, né, e aqui no ponteiro eu tenho um ímã permanente, tá certo? Vai fazer com que esse ponteiro assuma uma posição tal que será proporcional ao movimento que essa superfície, vamos admitir que seja o flap, né, fez com que essas escovas
tomassem uma posição aqui e alimentassem de uma tal forma, né, esses eletroímãs que posicionaram o ponteiro a uma determinada informação, em graus, em posição, dizendo que, por exemplo, aqui, muito provavelmente como está em grau, pode estar se referindo à posição de flap. Então, ou seja, eu tenho do lado do componente que eu quero medir a deflexão angular dele, se ele distendeu, se ele abriu, se ele fechou, né, o síncrono transmissor. E do outro lado, perto do instrumento, a gente vai ter o síncrono receptor. Ok? Dúvidas? Perguntas? Galera, vamos participar aí, vamos ajudar. É importante, né? Eu acabei não falando no início da aula, que eu estava preso aqui com essa questão de conseguir botar para gravar. Com essa dinâmica que a gente está vivendo agora, é possível que a gente possa vir a ter aí a visita de alguém da ANAC durante algumas aulas. Eu acho pouco provável, mas isso faz parte do jogo, né? E é interessante que eles, se tivesse alguém, né, se tem alguém na sala, que veja uma turma participativa, uma turma que está interessada, né, naquilo que a gente está falando, né? Não deixar o professor aqui, seja quem for, falando sozinho. Eu queria aproveitar também, aqui publicamente, né, virtual, mas publicamente, parabenizar aí a nossa xerife pelo belo trabalho que ela fez aí com relação aos resumos, viu? Parabéns, uma demonstração de disponibilidade, de preocupação com o outro, de cuidar com o outro, algo que ela poderia fazer e guardar só para ela. A Ana compartilhou com todos, isso é muito bonito. Parabéns, viu, Ana? Fiquei muito feliz de ver essa sua atitude. Muito bacana dividir e cuidar do outro. Isso é muito legal. Obrigada, que eu estava fazendo, daí a pouco já ajudou o pessoal um pouco também, né? É verdade, ajuda aí a todos aí. Então vamos lá. Então, ó, essa palavra síncrono, né, como eu falei, é uma forma abreviada de sincronia, né, e refere-se a qualquer dispositivo elétrico capaz de medir e indicar uma deflexão angular. Essa definição é importante, galera. Essa definição é importante, marca aí, né? Então a palavra síncrono ligado à sincronia e refere-se a qualquer dispositivo elétrico que é capaz de transmitir e medir uma deflexão angular. Tá ok? Bom, e esses sistemas são comumente usados como indicador remoto para a posição de trem de pouso, de flap, algumas informações de piloto automático, né? É importante o piloto automático perceber, né, que, por exemplo, a gente teve uma mudança, um vento de través que empurrou a aeronave lateralmente, a gente vai ter um sensor, né, que é chamado de acelerômetro lateral, que vai perceber esse sinal de erro e vai mandar um sinal de correção, né? E esse síncrono receptor entrega essa informação para o calculador do PA. O calculador do PA pega esse sinal de erro que o síncrono transmissor percebeu, né? Calcula a correção angular que ele precisa fazer na superfície de comando, emite um sinal de correção que vai lá no atuador da superfície de comando, reposiciona esse atuador de forma a aeronave corrigir a proa para ela não sair de lado com o vento de través, por exemplo. Entenderam o que eu falei? Isso. Ó, deixa eu pegar aqui o meu auxílio aqui. Peraí. Você imagina nosso aviãozinho aqui, tá vendo? Nosso aviãozinho aqui. Ele está voando. E aí eu ganho um vento de través. O vento vai vir de lateral aqui, ó. Se eu não tiver vento nenhum, eu vou voar em linha reta tranquilamente, certo?
Mas se eu tiver um vento me empurrando aqui, vai tirar minha aeronave lateralmente. Ok? E aí eu vou ter um sensor para o sistema de piloto automático, né, que vai perceber esse escorregamento lateral. Né? Então ele percebeu esse escorregamento lateral, ele pega essa informação e vai mandar essa informação remotamente para o calculador do PA, do piloto automático. Né? O calculador do PA pega aquela informação e compara com a informação que ele tem de referência para que a aeronave voasse o tempo todo em linha reta. Ele vai ver que está diferente. E aí o computador do PA gera um sinal de correção que vai vir aqui na superfície de comando e vai corrigir e vai trazer a aeronave para a proa correta. Esse é um exemplo de um sistema assíncrono funcionando para um sistema de piloto automático. Porque é muito fácil a gente entender isso quando a gente fala da posição, por exemplo, do trem de pouso, porque é binário, é 0 ou 1, concorda? Ou o trem travou em cima ou o trem está travado embaixo. Né? O mesmo caso do flap também? O flap, o que acontece? Quem já teve a oportunidade, eu vou até voltar o slide aqui, percebe que na foto da direita, essa aeronave, provavelmente essa foto foi tirada, né, de uma aeronave que está aqui com plena configuração para pouso. Né? Vocês devem ter tido aula no básico de superfícies, né? O flap é um dispositivo hiper sustentador. Lembra disso? Então, quando eu estou decolando, eu vou precisar baixar flap também a um determinado número de graus para eu aumentar a superfície da minha asa de forma a ganhar mais sustentação e depois eu limpo a asa, ou seja, recolho os flaps todos. E quando eu vou para pouso, eu preciso ter a máxima sustentação com a mínima velocidade. Ok? Para a aeronave manter o voo. Então, o piloto precisa saber, aqui, tá vendo essas nervuras aqui? No desenho do flap? Aqui estão os thrusts que vão puxar e distender e recolher os flaps. Entendeu? O que esse sistema mede é o quanto esse camarada aqui girou para distender ou recolher o flap. Esse valor, né, eletricamente vai alimentar um outro servo síncrono, né, um outro motor síncrono que vai girar, né, o mesmo número de voltas que o outro, né, e vai dar indicação em graus lá no painel da aeronave. Um ponteiro vai deflexionar, uma luz vai acender, mas esse sinal elétrico que chegou no síncrono receptor, ele é proporcional ao tanto que girou esse sem fim para distender ou recolher o flap. Sim, você não está vendo aqui que ele faz... Você não está vendo aqui, ó? Cada vez que você não teve... Quem já teve a oportunidade de voar, né, em avião e sentou próximo à asa, você vê mais ou menos esse desenho que a gente está vendo aqui. Né? Quando você está em voo reto e nivelado, os flaps estão todos recolhidos. Né? Então, a superfície da asa, ela é unicamente... realmente o desenho, o skin daquela asa. Em determinados momentos do voo, próximo ao pouso, né, ou na decolagem, o piloto precisa aumentar essa superfície para ganhar rendimento aerodinâmico. Ok? E aí ele vai distender esse flap. E a distensão dos flaps é contada em graus. 10 graus de flaps, 5 graus de flaps, 30 graus de flaps. Não. Cada vez que o flap vai saindo, ele vai aumentando a superfície da asa com um determinado ângulo. Né? E é isso que quando, por exemplo, se vocês procurarem algum vídeo, eu não sei se eu deixei para vocês lá, mas às vezes está voando, o piloto fala, determinado procedimento para pouso, X% de flap. Né?
Ele vai botando flap para a aeronave poder reduzir velocidade, né? E ter a máxima sustentação com aquela mínima velocidade. Ele não estolar. Nada. Alguém mais, alguma coisa? Alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui para poder ver aqui. Opa! Só voltando naquela parte que você está falando da derrapagem da aeronave, né? O sistema C atua para poder corrigir a cola dela. Hum, Em alguns vídeos nós vemos a aeronave vindo para pouso de lado. isso. Esse daí é o sistema C. Não, o que acontece? Tem um fenômeno, né? Um fenômeno chamado de, principalmente em pouso, né? Que em português chama-se tesoura de vento, né? Ou wind shear, né? Que dependendo da situação, o piloto tem que abortar, né? O piloto ele vai abortar, ele vai sair, vai abandonar o voo, vai abandonar o pouso, tá certo? Então, o que está acontecendo ali naquele momento? O piloto está vindo com a aeronave para pouso e com aquele vento de través, né, a aeronave está saindo de lado, mas automaticamente o PA está corrigindo, mas o vento é tão forte e contínuo que ele tira, o piloto corrige, o PA corrige, ele tira, o PA corrige, né, e o piloto, muitas das vezes, em uma situação dessa de wind shear muito severo, ele praticamente faz isso na mão, na unha, né? Onde ele vai, né, brigar com a aeronave ali, né, na verdade com o vento, né, para conseguir fazer o pouso, né? E geralmente quando ele vem com o wind shear, ele vem mesmo meio de lado, né, meio caranguejando, e quando ele toca é que ele alinha a aeronave para poder correr reto na pista, né? É um procedimento que o piloto tem que estar bem treinado para poder fazer, né? Mas naquele momento, o que está acontecendo? Os sensores percebem o erro, né, e manda para o piloto automático corrige, reposiciona a superfície de comando, né, e isso vai acontecendo de forma como se fosse um loop, né? O tempo todo ali acontecendo um erro, havendo a correção e a coisa vai simultaneamente acontecendo. Tem o erro, gera o sinal de erro, corrige, reposiciona a superfície de comando, o vento continua, dá erro de novo, ele vai lá, corrige de novo e assim vai. Tá ok? Tranquilo? Zero estresse? Muito bem, então vamos nós. Por enquanto parece que está gravando. Então vamos continuar acreditando que está gravando. Bom, vamos lá. Então, esse sistema, indicação remota de posição de trem de pouso, e aí é binário. Como eu falei, 0 1, o trem está embaixo, o trem está em cima. Existem alguns sistemas que indicam o trem em trânsito, ou seja, quando ele está em trânsito, desde a hora que ele destravou em cima até travar embaixo, e também ao contrário, em trânsito, desde o momento que destravou embaixo e trava em cima, tá certo? Também é possível. Sistema do radar, né? Imagina, o radar da aeronave está no bico do nariz ali da aeronave, que a gente chama de radome, certo? Beleza? Oh, legal, tem gente comigo aí. Então, se eu estou aqui, ó, imagina que não é uma hélice, né? E eu tivesse aqui um radome. Se eu estou em posição de decolagem, eu vou estar com um ângulo mais ou menos desse assim, não é isso? De pitch, subindo. Verdade? Se a minha antena do radar que está aqui, ela não tiver alguma informação para posicioná-la corretamente, né? Qual é a posição que estaria essa antena? Se ela partisse, se ela estivesse aqui o tempo todo, ó, nessa posição, varrendo a frente aqui. Se eu levantar aqui, a minha antena ia ficar aqui para baixo e meu nariz para cima. Eu estou pegando o que está aqui na minha frente?
Não, eu estaria pegando o que está aqui. Tá certo? Entenderam o que eu falei? Então, a gente tem um sistema que vai estabilizar e posicionar a antena do radar meteorológico em relação ao ângulo de pitch, cabrando ou picando. Por exemplo, na aeronave Pantera, né, na aeronave AS365, o sensor para estabilização da antena é o giro do horizonte do 2P. Porque a gente estudou isso, né? Há pouco tempo atrás. Olha como é que as coisas vão se completando, né? O giro do horizonte, qual é o outro nome dele que a gente tem, que a gente estudou? Giro o quê? Não! Giro direcional está ligado à direção. Direção é heading, direção é proa. O giro do horizonte, ou horizonte artificial, é um giro de... Qual o outro nome dele? Isso cai na prova, hein, galera? Aí você está falando, ó, vamos pensar então o que você falou, já que você tocou no assunto. Você falou em relação à posição do eixo. Imagina a roda da bicicleta, né? Se o giro está na vertical, o plano de rotação está na horizontal. Certinha a tua resposta. Mas qual é o outro nome dele? Giro o quê? De atitude. Então, se a minha atitude é cabrar ou picar, esse instrumento vai servir como elemento sensor para perceber a atitude da aeronave e mandar uma informação síncrona para um motor síncrono, um servo motor, que vai posicionar corretamente a antena do radar para que, se eu estiver com atitude de nariz para cima ou de nariz para baixo, a posição da minha antena esteja corrigida em relação à atitude da aeronave. Tranquilo? Muito bem. Então, ó, trem de pouso, não tem muito o que falar, como falei para vocês, binário, em cima ou embaixo, alguns têm também a funcionalidade de indicar transição de travado. Em trânsito, destravou em cima, travou embaixo, ou em trânsito, destravou embaixo, travou em cima. Flap a gente já falou, PA a gente já falou, radar a gente já falou, e outras indicações remotas, como portas, por exemplo, né? E olha que louco esse negócio, né? A gente vê tecnologias, né, sendo usadas, por exemplo, na Fórmula 1, que são tecnologias que são aplicadas para aviação, e da Fórmula 1 vem para o carro, né? Então, o que eu tenho? Um sistema, por exemplo, de sensor de ré, é um sistema síncrono, tá certo? Eu tenho um sistema que vai perceber uma informação aqui na traseira do meu carro e vai me dar um sinal sonoro ou um sinal luminoso lá na frente, me dizendo a quanto que eu estou daquele obstáculo, né? O meu carro, por exemplo, se eu tiver com uma das portas abertas, o carro está ligado, mas ele não anda, entendeu? Ele vai ficar me dando um sinal sonoro que a porta está aberta, tem uma porta aberta, eu vou ter que fechar essa porta por uma questão de segurança. São sistemas sim. Então, outras aplicações, e que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes bem próximo da gente, que também são exemplos de sistemas síncronos. Ok? Tranquilo? Muito. Oi! É o Ellison? É o Ellison, né? Tá, é que eu tô vendo outra tela aqui e não vejo quem chamou. O senhor comentou que tem um sistema síncrono no trem de pouso, você precisa estar em cima e você está embaixo. Isso. Essas portas da carenagem na série, ela também tem um sistema síncrono, ou é mecânico isso aí? Não é mecânico. Mecânico, tu imagina, eu teria que ter... vamos grosseiramente falar aqui, tá? Lembra
velocímetro do Fusquinha? Pô, é um cabo, né? Concêntrico com um eixo ali, né? Que vai ligado lá na caixa de câmbio, vai pegar aquela rotação e leva essa rotação pelo cabo lá no velocímetro. Por isso que às vezes você tinha o ponteiro oscilando muito, né? É mecânico, né? Agora, eu vou ter um sensor de travamento de porta, que ele vai trabalhar aberto ou fechado, tá certo? E nessa informação de aberto ou fechado, eu alimento um outro sensor do outro lado, que é o síncrono receptor, que vai fazer acender ou apagar uma luz, vai tocar uma buzina. Não tem ligação física entre eles, é uma ligação elétrica. Entendeu? Daí, pessoal, que vem uma expressão, né, que foi muito usada no passado recente aí, quando você, por exemplo, para posicionar um leme de direção, né, ou uma outra superfície qualquer, é cabo o tempo todo, de ponta a ponta, né? Então o cara mexeu no manche ali, né? Ele vai tensionar, né? Quando muito uma ajuda ali por causa do PA de um atuador hidráulico, mas esse atuador vai estar ligado a um cabo, né? Que vai puxar e soltar esse cabo, aliviar essa tensão, posicionando essa superfície de comando lá atrás. Mecânico, né? E de repente, né, surge a expressão fly-by-wire. Ou seja, pô, acabou esse negócio mecânico, agora é tudo fio. É tudo fio, né? Eu estava até vendo o professor Zé Camilo vai falar com vocês sobre instalação elétrica, não vai? Botou um videozinho para vocês lá no grupo. Assistiram aquele vídeo? Por que pegou fogo? Por que caiu? Ih, peguei você. Não. Não, mas depois fizeram vários testes, né? Que existe um risco muito grande, né? E aí das inspeções que a gente faz, a gente ser bastante detalhista, vocês às vezes como célula vão estar numa área, visitando uma área para fazer uma inspeção puramente estrutural, né? Mas você, poxa, fazendo aquela inspeção, e você tem formação para isso, por isso você estuda sistema elétrico, você estuda aviônica, né? Você percebe uma corrosão ou um conector elétrico com uma aparência diferente do normal, vocês, em fazendo inspeção, devem obedecer uma boa prática que é chamada da regra de um braço, ou seja, eu estou fazendo inspeção nessa área, mas tudo que está numa área de um braço dessa minha área, eu tenho que estar atento para enxergar, para ver, né? E perceber se ali tem alguma coisa que possa afetar. E aí vai lá, eu estou fazendo minha inspeção estrutural. Eu vou fazer, vou escrever lá, realizar a inspeção na estrutura tal, conforme a SRM, capítulo tal, né? Acho que parou de gravar. Bom, se parou, depois a gente vê. E depois você vai lançar. Durante a realização da inspeção, foi detectado indício de corrosão, ou, sei lá, o que você viu na parte elétrica. Porque um outro técnico mais específico vai vir ver. Então, aquele vídeo que o Camilo colocou lá para vocês, que vai ser preâmbulo aí para a aula dele com vocês, fala disso, das aeronaves que estão nessa tecnologia fly-by-wire, que é preciso cuidar. Fio envelhece, fio pode dar problema, né? E aí, dando problema, pode superaquecendo, pegar fogo, pegando fogo, perde tanque, vai explodir. Beleza? Respondi, Ellison, ou fui longe demais? Não,
Beleza, né? Nada, que isso. Vamos lá. Bom, quais são os sistemas? Isso aí é outra coisa importante que vocês têm que ter em mente. Responder. Quais os 3 tipos mais comuns de sistemas de indicação síncrono? AutoSym, CellSym e MagneSym. Esses são os nomes, né? Existem sistemas, né, que vão utilizar de um ou de outro, depende da construção, isso é projeto, né? Mas basicamente um deles vai estar presente lá fazendo transmissão de informação remota. Tá ok? Do ponto de vista de construção física, né, esses sistemas são similares, né, são muito iguais. Alguém perguntou alguma coisa aí no chat, Ana? Que apareceu aqui no gravador aqui, mas não dá para ler. Não, né? Então tá bom. Então, fisicamente eles são muito parecidos, né? Operam também de forma bastante idêntica, eletricamente falando e mecanicamente falando, tá? Depois a gente vai ver ao longo da aula, se não na próxima aula, na nossa aula de quarta-feira, é isso? Próxima aula de quarta-feira, vocês vão ver que existem diferenças entre eles e que por isso determinam o seu nome, inclusive, ok? Bom, o primeiro sistema de indicação síncrono, né, ele é chamado de sistema CellSym CC, ou seja, de corrente contínua. Então aí já vai uma característica. Esse sistema, né, e olha como é que é louco o negócio. Ó, a apostila chama CellSym com C, agora que eu voltei para ver. Depois CellSym com S. Isso aí são erros aí da nossa apostila. Mas fica pelo menos a fonia, né? Se a forma de escrever está errada, que o som não os levem ao erro. Tá? O sistema CellSym é alimentado com corrente contínua. Tá ok? Essa é uma característica importante, porque funcionalmente eles vão ser idênticos. A gente não tem muito o que falar em relação ao funcionamento de cada um deles, ok? Eles são muito iguais. Então, esse sistema CellSym de corrente contínua, né, método elétrico amplamente usado para indicar condição mecânica remota. E se eu substituísse ali no início, sistema MagneSym, método talvez eu completasse com alguma coisa, eletromagnético, amplamente usado para começar a perceber a diferença de cada um deles, nós vamos falar mais à frente. Mas a construção e a finalidade e o princípio de funcionamento é muito parecido. Tá certo? Então, CellSym, alimentado com corrente contínua, método elétrico para indicação mecânica remota, ou seja, de uma informação mecânica eu transformar isso remotamente para um outro ponto. Os sistemas de corrente contínua CellSym vão ser usados, né, para movimento de posição de trem de pouso retrátil, flap de asa, flap de motor, né, os call flaps. Estamos falando aqui, por exemplo, dos reversores, por exemplo, reversor aberto, reversor fechado. Quando eu falo reversor, todo mundo sabe o que é? Todo mundo sabe ou só a Ana? Beleza? Então tá bom, né? Então, existem aeronaves que tinham reversores mecânicos. Agora, esses reversores eles são controlados até eletronicamente, de forma remota, né? Teve um acidente emblemático aqui em São Paulo, né? Lá um TAM, qual era o avião mesmo? Esqueci o nome do avião, modelo. Agora a TAM voa Airbus, não era Airbus, esqueci o nome. Que decolou e caiu,
por conta de problema nos reversores. E, mais recentemente, o tanque varou a pista em Congonhas, né? Não tão recentemente assim, né? Mas um dos acidentes mais graves da TAM que varou a pista. Lembra desse acidente? Então, é interessante esse acidente. Se vocês pegarem, entrarem lá no CENIPA e baixar o relatório final desse acidente, vocês vão ver que, na verdade, a aeronave estava querendo dizer para o piloto que estava com um determinado problema e o piloto não estava entendendo a posição das manetes, né? Justamente por conta da posição do reversor. A mesma coisa, pessoal, em questão de transmissão de informação remota, o acidente que botou no chão e ainda está no chão o 737 MAX. Oi. Perguntou se o nome que o senhor queria lembrar não é o Fokker 100. Isso, obrigado, é isso aí, Fokker 100 da TAM. É isso aí. Quem falou? Obrigado, Renato. Fokker 100, né? É o Bocalari que falou? Renato, nosso amigo chora muito isso aí, ó, o Armando, né? Ele mexia com essa aeronave, lembra do Armando, né? Então, e o acidente que colocou no chão o 737 MAX, também indicação remota, né? O sensor entendia que a aeronave estava entrando em situação de stall e botava a aeronave com o nariz para baixo. Preciso ganhar velocidade. E o piloto ficava brigando com a aeronave. O Lito tem um vídeo no canal dele que explica bem as análises preliminares do acidente do 737 MAX. Ok? Tá? Tranquilo? E vocês vão ver que quando a gente estiver falando dos outros sistemas, eles também vão trazer as mesmas finalidades de indicação de posição de superfícies. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Deixa eu só brigar aqui com esse computador para ver se eu vejo um negócio aqui. É difícil, hein, Ferraz? Aqui. Muito bem. Joinha. Estamos aí com 17 a bordo, né? Tira eu 16. Muito bem. Vamos lá. Vida que segue. Perguntas? Então, vamos lá. Esse sistema de indicação tipo síncrono, né? Ele tem finalidade de indicar para a gente posição remota de superfícies, de sistemas, como está dizendo aqui para a gente que o CELSIM, corrente contínua, traz. O que é importante? Sistema CELSIM, essa informação é chave, que vai diferenciá-lo. Ele é alimentado por corrente contínua. Então, ó, vou voltar aqui o nosso slide. O que eu tenho aqui? Que símbolo é esse? Isso. Então, que corrente eu tenho aqui? Contínua. Ó, eu deixei aqui embaixo a referência para vocês. Eu tirei da FAA, que a imagenzinha é mais bonita que o nosso. Uma outra característica, eu falei quando falei desse sistema aqui. Ele é alimentado por corrente contínua e aqui eu tenho o quê? Exatamente. Importantíssimo. Essas características. Exato. Está aí, a gente está vendo. É importante para você diferenciar. Não vai cair na prova da ANAC uma questão botando talvez dois sistemas um do lado do outro, pedindo para você perguntar, identificar quem é quem. Acho que eles não vão ter esse nível ainda.
né? Mas eles podem ter uma questão mais elaborada, dizendo, né, a composição do sistema de indicação remota e você ter que apontar se ele é um CELSIM, se ele é um MagneSIM, se ele é um AutoSIM. Ok? Então é importante conhecer as características, porque ambos, os três, vão fazer a mesma coisa, da indicação remota de superfície, né? Ou de algum componente. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Então, componente do sistema. CELSIM, o síncrono transmissor, o síncrono indicador e as cablagens, né? Voltagem necessária, corrente contínua, vem do sistema elétrico da aeronave. Tá ok? Muito bem. E aí volta a mesma imagem e mostra para a gente o exemplo, né, esquemático de um sistema síncrono CELSIM de corrente contínua. Ok? Muito bem. Pessoal, está tendo bastante participação da Ana, do Renato, do Ellison. O resto da galera eu não vejo nem no chat. Tá tranquilo aí? Deixa eu vir para o chat aqui. Tá tranquilo? Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Vocês estão vendo aí o slide, né? Então, ó, a partir de agora ele descreve para a gente o sistema CELSIM. O transmissor consiste de uma bobina circular e um braço de contato rotativo, né? Então, uma bobina circular e um braço de contato rotativo, né? O braço rotativo de contato gira em um eixo no centro da bobina de resistência. Então, a superfície, vamos admitir que seja uma superfície que está sendo medida a sua deflexão angular, né? O eixo vai estar preso a esse ponto aqui, né, no braço rotativo. Conforme ele vai girando, esse braço gira, ok? As duas pontas do braço, eu vou ter as escovas que sempre tocam a bobina em lados opostos. O eixo no qual o braço de contato está ligado se estende através do final do transmissor e está ligado aos flaps. Aí existe a ligação mecânica, né? Pode haver a ligação mecânica entre o elemento que eu estou medindo para o transmissor. Não existe ligação mecânica em sistema de transmissão síncrona entre o síncrono transmissor e o síncrono receptor. Entenderam isso? Vamos pensar assim, ó, o equipamento ou superfície que eu estou querendo medir a sua deflexão angular para o síncrono transmissor. Aqui eu vou ter uma ligação mecânica, né? Mas entre o transmissor e o síncrono receptor é fio. É by-wire, ok? Tranquilo? E essas superfícies podem ser o flap, trend pose, etc., cuja posição eu preciso conhecer e preciso transmitir isso para outro ponto. Tranquilo? Muito bem. Tá tranquilo mesmo, galera? Tá indo no ritmo, não tá muito rápido? Como é que tá? Então aqui um outro desenho, né? A gente tem essa ideia. Então esse do lado direito aqui, né? Acima, né? O transmissor e aqui o
receptor. O que vai acontecer? Esse camaradinho aqui, ele vai girar, porque foi alimentado por alguma informação, um X número de vezes, e essa informação aqui vai fazer com que esse rotor, esse motor síncrono indicador, receba a alimentação que vai espelhar o que esse motor aqui recebeu de informação. Por isso, um é síncrono transmissor, o outro síncrono indicador. Tá ok? E a informação entre um e o outro é feita por fio, by wire. Ok? Então, vocês vejam que o nosso desenho da nossa apostila é esse daqui, ó. O de baixo. O da FA é mais bonitinho, né? Já atualizou, a gente não atualiza, né? A ANAC só copia os erros. Fala. Só recapitulando. Então, entre o receptor e o equipamento é ligação mecânica. Entre o síncrono transmissor, receptor não. Então, ó, aqui, ó. Vamos voltar no desenho da ANAC, da FA. O lado de cá é o síncrono transmissor, tá vendo aqui, ó? Transmitter. Então, esse braço rotativo, a esse braço rotativo eu vou ter solidário aqui um eixo que está trazendo movimento de alguma superfície, flap, trem de pouso, o que for. E esse movimento dessa superfície vai fazer esses braços se mexerem em cima dessa bobina de resistência, mudando a sua alimentação, porque não é o braço que está alimentado? Se eu tenho um resistor desse tamanho, com uma determinada tensão, eu vou ter uma informação, resistência, vou ter uma tensão lá na frente de saída, certo? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Beleza? Então, eu tenho uma tensão fixa, tá certo? Que vai alimentar um resistor variável. Na verdade, essa bobina vai trabalhar com um resistor variável. Então, eu tenho uma saída diferente para cada posição de entrada que essa superfície vai dar e vai posicionar esses braços rotativos. Então, entre o síncrono transmissor e a superfície a ser medida de deflexão, eu tenho ligação mecânica. Mas entre os síncronos transmissor e receptor, eu não tenho ligação mecânica. Esse é o princípio de funcionamento. Aí é by wire. Beleza? Tranquilo? Joia. Muito bem. Bom, transmissor do Celsim, usualmente ligado à unidade através de uma conexão mecânica. Acabamos de falar isso. Ok? Assim que ela se move, causa ao eixo transmissor um movimento. Dessa forma, o braço pode girar. A voltagem transmitida em qualquer dos pontos onde o braço toca a circunferência da bobina vai fazer essa informação variar. Como a voltagem da espira do transmissor varia, a distribuição de corrente na bobina do indicador também vai variar. E é exatamente isso que acontece. Essa variação que tem no síncrono transmissor, eu transmito no síncrono transmissor em função da posição a ser medida a sua angulação. Essa variação de corrente vai ser enviada ao síncrono receptor, que vai alimentar esse síncrono receptor com a mesma informação de deflexão angular sofrida no síncrono transmissor. Beleza? Bom, então, o que vai acontecer? Essa variação, né, da tensão que vai ter aqui no síncrono transmissor, ela vai alterar o campo magnético que esses eletroímãs vão gerar. Beleza? E esse outro ímã permanente ao qual o ponteiro está solidário, ele vai o tempo todo buscar se posicionar
em função da variação do campo magnético causada pela variação da alimentação nesses eletroímãs. Ok? Onde em determinado momento eu vou ter um campo que vai fazer com que esse ímã permanente buscar se alinhar com o princípio do magnetismo, polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Então, como o campo magnético aqui dentro vai variar em função da alimentação desses eletroímãs, né? E essa variação de alimentação dos eletroímãs é função da variação da posição da superfície que está ligada mecanicamente a esse braço rotativo, portanto, varia a alimentação aqui nessa bobina de resistência, variando a alimentação em cada eletroímã. Como resultado disso, eu tenho uma alternância do campo magnético gerado por esses eletroímãs em função da posição daquela superfície que está sendo medida, porque ela vai fazer variar a tensão de alimentação dos eletroímãs. Está claro ou está confuso? Ai, Jesus, não pode encaminhar. Olha, esse princípio de funcionamento a gente tem que entender. Os eletroímãs vão variar o seu campo em função da alimentação que receber em cada um desses 3 pontos, certo? Muito bem. Então, quando esse campo aqui variar, esse ímã permanente vai o tempo todo buscar se alinhar em função da variação desse campo eletromagnético, dentro do princípio do eletromagnetismo. Polos de mesmo nome se atraem, se repelem, polos de nome contrário se atraem. Correto? Com isso, como o ponteiro está ali, quando esse eletroímã que está aqui no centro, né, girar para poder se alinhar com o campo gerado aqui, vai trazer consigo o ponteiro, e o ponteiro vai indicar a exata deflexão dessa superfície que gerou uma mudança de posição desses braços mecânicos. E esses braços mecânicos, como estão alimentados por corrente contínua do sistema elétrico da aeronave, como eles tocam em pontos distintos essa bobina, ele vai variar a alimentação dessa bobina, que a partir delas, em 3 pontos distintos também, a gente está alimentando cada um dos eletroímãs. Então a variação de corrente que eu vou ter aqui vai proporcionalmente alimentar cada um desses eletroímãs, fazendo variar o campo gerado por eles, e o ímã permanente que tem aqui dentro do síncrono indicador vai posicionar o ponteiro, porque ele vai buscar se alinhar com o campo magnético que se alterou aqui dentro, em função da alternância de alimentação dos eletroímãs. Beleza, galera? E o resto da galera? Todo mundo no silêncio da noite, eu fico imaginando, nós todos. E aí? Jaqueline, Leandro, Bianca, Jaque Santos, Jaque Monteiro, não ouvi sua voz hoje. Mariane Zene, você está acordada? Cai da cama não. Oxi, fica acordado, porque ainda tem aula depois de mim. Quem é que vem depois de mim? A minha é a última, é verdade. Não tem não, é 22h40, teve antes. Pô, então tá bom. Aê, Jaque, apareceu. Boa noite. Tranquila a aula? Ih, coçou a cabeça, botou a mão na sobrancelha, então tá ruim, professor. Não tô entendendo nada, sei nem onde eu tô. Beleza? Leandro, você que é um dos recuperados, como é que tá? Tranquilão? Bianca? Todo mundo? Matheus?
Então tá jóia. Muito bem. Bom, vamos lá, vamos voltar para o slide. Então, o campo magnético, lá do síncrono indicador, né, indica uma determinada posição do braço. A variação do campo magnético, né, no síncrono indicador, na verdade, é diretamente proporcional à posição que o braço tem lá no síncrono transmissor. Então, sempre que o campo magnético muda de posição, o motor polarizado gira e alinha-se com a nova posição do campo. E aí o motor, então, vai indicar a posição do braço do síncrono transmissor. Isso está sintetizando tudo que eu expliquei para vocês. Ah, é? Então eu não preciso, só o que está escrito, né? Eu compliquei o que está escrito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a variação do campo magnético do síncrono indicador é função da posição do braço polarizado, né? Que está alimentando lá o síncrono transmissor. E toda vez que tem uma variação desse campo, né? Esse motor polarizado, que está simbolizado por aquele ímã permanente, vai se alinhar para aquela nova posição do campo, que está, na verdade, dizendo qual é a posição do braço do síncrono transmissor. Ok? Muito bem. Bom, quando o sistema Celsin é usado para indicar a indicação de posição do trem, né, normalmente vai ter, como eu falei para vocês, né, um circuitozinho, né, adicional que vai indicar, é uma chavezinha, como se fosse on-off, para dizer se esse trem está travado em cima ou está travado embaixo, porque é uma informação importante do ponto de vista de segurança operacional. O piloto, imagina, se você vem com o trem principal sem indicação de travado embaixo, aquela jaca pesada que isso é uma coisa, e na hora que o cara tocar no solo, o trem recolher, meter a barriga no chão. Então, se ele não tiver essa indicação de trem travado embaixo, né, ele vai ter que ter procedimentos de emergência ali para tentar solucionar essa situação, senão vai ter que vir para um pouso de emergência e o aeródromo vai ter que ser avisado, vai ter que estar todo mundo preparado para esperar aquela aeronave que vai pousar de barriga. Já vimos aí alguns vídeos de aeronave pousando de barriga, né? Beleza? Ou mesmo o trem auxiliar, que é o trem do nariz, às vezes ele não trava, fica desalinhado, né? Tem um dispositivo, né, que vai fazer o alinhamento do eixo para ele poder recolher, por algum motivo ele não trava, e o piloto ele toca com o trem principal que está travado embaixo e vai deslizando e só toca o nariz no chão quando já está em baixa velocidade, né? Tem vários pousos assim, procurem ver pousos sem trem auxiliar. Quer ver? Acho que dá até para a gente ver aqui, ó. Deixa eu... Vamos ver se a gente vê o pouso, né? Estão vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? Ó? Um travou e o outro não. Então o sistema de indicação já informou que esse trem não travou. Beleza? Aí é uma simulação, né? Mas vem de uma situação dessa real
aqui, ó, o piloto voltou, porque ó, já sei que um trem não travou. Olha a roda do trem auxiliar como está desalinhada, tá vendo? Ele não vai travar. Ele vai pousar no trem principal e vai deslizar e só vai tocar esse nariz quando tiver praticamente sem velocidade bem reduzida. E vai continuar escorregando lá. Ele mantém o nariz para cima enquanto ele está freando a aeronave com os freios aerodinâmicos e o freio mecânico. Ele não tocou ainda. Agora tocou lá. E ele vai deslizar porque aquela roda está atravessada na transversal. E ali foi no aço, né? Acabou, vai começar a pegar fogo. Só ficou agora o topo lá no chão. Beleza? Vamos ver se tem outro aqui. Bom, vamos voltar aqui. Beleza, pessoal? Então, o trem de pouso é importante que tenha esse mecanismo que indica o piloto que está travado embaixo ou não está travado, né? Para ele tomar a decisão operacional ali melhor para ele poder realizar o pouso com a segurança necessária dentro daquela situação. Beleza? E a finalidade desse sistema, o propósito, mostrar quando o trem está travado embaixo ou em cima, ok? Bom, aqui a gente tem essa mesma ilustração do Celsim de corrente contínua, né? Também numa ilustração mais elaborada, e aqui as suítes, né? Que vão dizer se o trem está travado embaixo ou o trem está travado em cima. Tá ok? Bom, próxima aula vamos falar dos síncronos de corrente alternada. Então, se só somos 3 síncronos, né? Um síncrono, que é o Celsim, é corrente contínua, e os outros 2, o Magnesim e o Autosim, são síncronos de corrente alternada. E aí nós vamos ver a diferença entre eles, tá ok? Que o desenho aqui já mostra, mas a gente discute isso na próxima aula, ok? Pessoal, em relação ao que a gente discutiu hoje, alguém quer colocar alguma coisa, alguma dúvida? Tranquilão? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Deixa eu só conferir aqui a nossa lista de chamada através aqui do plugin que eu instalei. Então tá todo mundo aqui. Eu vou chamar, né? Não sei se... Oi. Não. Então, o Emanuel tá aqui já na lista, né? Então, Jaqueline, Monteiro, Mariane Zene, Jonatas ainda está aí? Entrou e saiu. Ó, eu tenho um plugin instalado aqui que ele é dedo duro, viu? Eu sei quem não assistiu a aula até o final. Eu tenho até que perguntar para os coordenadores como é que vai fazer com essa galera que mete o pé sem falar nada. Ana Letícia, Brenda, Gustavo, Rodrigues, Carlos Marques está na área? Beleza. Jaqueline Santos, Leandro, Maria Júlia, Ellison, Renato Bocalari, Júnior Santos, o Ormindo também está aí,
Emanuel, Bianca e eu. Alguém não foi chamado? Todo mundo aí? Deixa eu só printar a tela aqui. Opa, peraí. Muito bem. Hello, estão aí comigo ainda? Sim, professor. Show de bola. Então, eu vou aqui parar a nossa